se eu te dissesse que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem conseguir diferenciar um crocodilo de um jacaré, mesmo olhando diretamente para a cara deles, você consegue imaginar o que mais elas estão deixando passar despercebido? Porque, à primeira vista, parece tudo igual. Bicho grande, cheio de dente, cara de poucos amigos dentro da água. Mas, quando você começa a olhar de perto, descobre um mundo inteiro de diferenças bizarras, detalhes assustadores e curiosidades que mudam completamente a forma como você enxerga esses animais. E tem um detalhe específico pouco comentado que transforma um deles numa verdadeira máquina de caça com um truque quase desleal. Fica comigo até lá, porque entender isso não só é fascinante, como praticamente garante que você nunca mais vai confundir crocodilo com jacaré na vida real. Vamos começar pela pergunta mais básica e, ao mesmo tempo, mais ignorada. Afinal, o que eles são de verdade? A primeira coisa importante é entender que crocodilos e jacarés pertencem ao mesmo grupo maior, os crocodilianos, como se fossem primos dentro da mesma grande família. Mas, dentro dessa família, eles se dividem em 3 grandes grupos: crocodilos, jacarés e gaviais. Os gaviais são aqueles com focinho super fino e comprido. Então hoje vamos focar só nos 2 protagonistas principais. Cientificamente, os crocodilos pertencem à família Crocodilidae. Já os jacarés, aqui das Américas, fazem parte da família Alligatoridae. Ou seja, embora se pareçam muito, eles são tão diferentes quanto um lobo e um cachorro, ou até mais. E aí vem um detalhe interessante. Eles são tão antigos que já existiam na época dos dinossauros. Não esses indivíduos que vemos hoje, claro, mas seus ancestrais diretos. Se você ainda está comigo, aqui vem uma curiosidade que quase ninguém percebe. Mesmo com toda essa fama de predadores sanguinários, eles são, na verdade, sobreviventes perfeitos de um mundo em que quase tudo gigante foi extinto. E nesse jogo de sobrevivência, crocodilos e jacarés seguiram caminhos ligeiramente diferentes. E é exatamente nessas diferenças que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Vamos começar pela parte da frente. O rosto, mais especificamente o focinho. Sabe aquela história de que a cara diz tudo sobre a pessoa? Com eles, funciona quase do mesmo jeito. Se você olhar de lado para um crocodilo, o focinho dele costuma ser mais fino, mais pontudo, em forma de V. Já o jacaré tem um focinho mais largo, arredondado, meio em forma de J. Isso não é só estética, é adaptação. Focinhos mais finos geralmente ajudam a capturar presas ágeis e menores, enquanto focinhos largos são excelentes para esmagar e segurar uma grande variedade de alimentos, como peixes, tartarugas e até mamíferos. Agora vem a parte que quase ninguém repara, mas é o truque de ouro para diferenciar um do outro: os dentes. Num crocodilo, quando a boca está fechada, você vê dentes de cima e de baixo aparecendo. Já no jacaré, quando ele fecha a boca, quase só os dentes de cima ficam visíveis, porque a arcada superior cobre a inferior. Tem um dente em particular, o 4º dente da mandíbula inferior, que é como se fosse a assinatura do crocodilo. Nele, esse dente encaixa numa espécie de fenda do maxilar superior e fica visível quando a boca está fechada. No jacaré, esse dente fica escondido. Se você lembrar só dessa informação, já está na frente da maior parte das pessoas. Só que isso ainda é pouco perto do que vem a seguir, porque a grande diferença entre eles não é só aparência, é onde vivem, como caçam, como sobrevivem. E até o quão perigosos são para nós. Agora que você já consegue começar a reconhecer o rosto de cada um, vamos dar um passo atrás e olhar o mapa do mundo. Se você está nas Américas, principalmente no Brasil ou nos Estados Unidos, há grandes chances de estar muito mais perto de jacarés do que de crocodilos. Jacarés do gênero alligator vivem principalmente na América do Norte e na China, enquanto outros jacarés, como o jacaré-açu e o jacaré do Pantanal, dominam rios, lagos e áreas alagadas da América do Sul. Os crocodilos, por outro lado, são os verdadeiros cidadãos do mundo tropical. Eles estão presentes na África, Ásia, Austrália e também em partes das Américas, como o crocodilo americano, que pode ser encontrado na América Central e em regiões costeiras. Mas por que isso importa tanto? Porque o tipo de ambiente em que eles vivem ajudou a moldar o comportamento, a fisiologia e a forma deles. E aqui vem um detalhe pouco conhecido. Crocodilos tendem a suportar melhor ambientes salinos, como estuários e regiões costeiras, enquanto jacarés preferem águas doces, como rios, lagos e pântanos. E aí
entra uma das diferenças anatômicas mais interessantes. Crocodilos possuem glândulas de sal mais desenvolvidas na língua, que ajudam a expelir o excesso de sal do corpo. Isso permite que eles vivam com muito mais conforto em água salobra ou até próxima da água do mar. Jacarés até têm glândulas de sal, mas muito menos eficientes. Em outras palavras, se você encontrar um grande crocodiliano relaxando numa região costeira, em água semi-salgada, as probabilidades apontam para um crocodilo, não um jacaré. Se você ainda está aqui, aqui vai uma pergunta para colocar na sua cabeça. Se um deles está melhor adaptado para vários tipos de ambientes, isso significa que ele é também um predador mais perigoso para nós. Essa resposta é mais complexa do que parece, e nós já vamos chegar nela. Antes de falar de perigo para humanos, vale entender como esses bichos realmente se comportam, porque, ao contrário do que muitos imaginam, eles não passam o dia todo atacando qualquer coisa que se mexe. Vamos começar pela dieta. Tanto crocodilos quanto jacarés são carnívoros oportunistas. Isso significa que eles comem o que estiver mais fácil dentro do que conseguem capturar. Peixes, aves, mamíferos, répteis, crustáceos, às vezes até carcaças. Mas a proporção de cada tipo de alimento varia entre as espécies e, sim, entre crocodilos e jacarés. Jacarés, especialmente quando jovens, comem muitos insetos, peixes pequenos e invertebrados aquáticos. Conforme crescem, passam a incluir presas maiores, como tartarugas e mamíferos. O focinho mais largo ajuda a esmagar cascos e ossos. Já muitos crocodilos, principalmente algumas espécies grandes, como o crocodilo do Nilo e o crocodilo de água salgada, são excepcionalmente eficientes na caça de presas grandes. Eles podem atacar zebras, antílopes, búfalos e, em alguns casos, até tubarões. Agora, o comportamento de caça deles é um espetáculo à parte. Eles são mestres da paciência. Ficam quase imóveis, com o corpo inteiro submerso e apenas os olhos e as narinas para fora da água. Esperam o momento perfeito, quando a presa se aproxima da margem para beber água. E aí, num ataque fulminante, avançam com uma explosão de velocidade. Um detalhe que muita gente desconhece é a habilidade deles de fazer o chamado death roll, ou rolo da morte. Tanto crocodilos quanto jacarés podem girar o corpo rapidamente enquanto seguram a presa com a boca. Esse giro serve para arrancar pedaços da carne ou desequilibrar e afogar o animal atacado. Talvez você esteja se perguntando, qual dos dois é mais agressivo? De forma geral, crocodilos, especialmente certas espécies, têm fama de serem mais imprevisíveis e perigosos para humanos. O crocodilo do Nilo e o crocodilo de água salgada são responsáveis pela maioria dos ataques graves e fatais registrados. Jacarés, como o jacaré americano, costumam ser mais tímidos em relação a humanos, atacando normalmente quando se sentem ameaçados ou quando as pessoas se aproximam demais. Mas isso não significa que sejam inofensivos. Um jacaré grande tem força de mordida suficiente para causar danos graves. Se você ainda está comigo, anota esse contraste importante. Crocodilos tendem a ser mais tolerantes à água salgada. Ocupam áreas muito próximas a comunidades humanas em alguns países, e algumas de suas espécies são extremamente agressivas. Isso cria um cenário onde a convivência é mais perigosa. Mas calma, porque a parte mais impressionante disso ainda está por vir. Existe uma característica fisiológica nesses animais que os torna praticamente máquinas biológicas de eficiência extrema. E ela tem tudo a ver com a forma como eles respiram, caçam e resistem por tanto tempo embaixo d'água. Antes de chegar nessa parte quase absurda da biologia deles, vale dar uma olhada em outro ponto fundamental: o corpo, porque muitas vezes é o corpo que revela segredos de sobrevivência. Um crocodilo adulto de grande espécie pode chegar a mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. O crocodilo de água salgada, por exemplo, é considerado o maior réptil vivo do planeta. Já os jacarés, dependendo da espécie, são geralmente um pouco menores, embora o jacaré-açu da Amazônia possa chegar a tamanhos impressionantes, próximos de grandes crocodilos. Agora, falando de pele, existe uma diferença sutil, porém bem marcante. Crocodilos costumam ter uma pele mais clara, esverdeada, às vezes com tons acinzentados e padrões mais evidentes. E uma curiosidade, as placas ósseas nas costas, chamadas osteodermas, costumam ser mais proeminentes em algumas espécies de crocodilos. Essas placas não servem apenas como armadura, mas também ajudam na regulação de temperatura. Jacarés, por outro lado, tendem a ter uma coloração mais escura.
puxando para o preto ou marrom bem escuro, especialmente o jacaré americano. Essa cor ajuda muito em ambientes com água escura e vegetação densa, proporcionando camuflagem perfeita. Os olhos também contam uma história. Ambos têm pupilas e se adaptam muito bem à variação de luz. E a visão noturna deles é excelente. Além disso, possuem uma estrutura chamada tapetum lucidum, que reflete a luz e melhora a visão em ambientes escuros. É por isso que, se você jogar uma lanterna na direção da água à noite, os olhos deles podem brilhar intensamente. E agora, vem uma curiosidade de micro-recompensa. Tanto crocodilos quanto jacarés possuem receptores sensoriais na pele, especialmente na região do focinho. Esses pontinhos pretos minúsculos funcionam como sensores de vibração na água, permitindo que percebam até o mínimo movimento ao redor. Isso é essencial para detectar presas, mesmo quando a visibilidade é quase zero. Se você ainda está aqui, presta atenção nessa ponte para o próximo ponto. Toda essa estrutura física não serve só para resistência e camuflagem. Ela se conecta diretamente a um truque interno, quase invisível, que transforma esses animais em campeões de economia de energia e respiração. E é aqui que o diferencial de um deles começa a se destacar de maneira impressionante. Vamos entrar agora na parte mais surpreendente da biologia interna deles. O tipo de coisa que mostra como a evolução pode ser extremamente criativa. Tanto crocodilos quanto jacarés têm uma vantagem gigantesca em relação a muitos outros répteis. Um coração com 4 câmaras bem desenvolvidas. Isso é algo que eles compartilham com aves e mamíferos, incluindo nós. Mas o truque especial é o seguinte: eles contam com uma estrutura extra que permite redirecionar o fluxo de sangue de maneira estratégica, principalmente quando estão embaixo d'água. Quando mergulham, o corpo desses animais reduz drasticamente o consumo de oxigênio. Eles conseguem ficar longos períodos, às vezes mais de 1 hora, submersos, quase sem se mover. O sangue pode ser desviado preferencialmente para órgãos vitais, como cérebro e coração, enquanto outras partes do corpo entram em modo de economia total. Isso dá a eles uma vantagem absurda na caça de emboscada. Agora vem a parte em que o crocodilo ganha um certo destaque. Estudos indicam que em algumas espécies de crocodilos, o controle desse desvio de sangue é especialmente eficiente. Isso significa que durante um ataque ou perseguição aquática, eles conseguem alternar entre explosões de velocidade e imobilidade total. Tudo isso controlando muito bem o consumo de oxigênio. É como se eles fossem mergulhadores de apneia profissionais desde o nascimento, com um sistema interno pensado para o jogo de esconde-esconde debaixo d'água. Além disso, a musculatura da cauda é extremamente desenvolvida. Tanto em crocodilos quanto em jacarés, a cauda funciona como um motor. Em um único impulso, eles conseguem sair de uma imobilidade aparente para um ataque extremamente rápido, algo que, para a maioria das presas, parece surgir do nada. Você já parou para pensar como um animal tão pesado consegue se mover com tanta agilidade na água? A resposta está justamente nesse conjunto de músculos poderosos, coração altamente especializado e capacidade de ficar longos períodos sem precisar subir para respirar. Se você ainda está comigo, aqui vai um ponto que conecta tudo isso com o nosso medo natural desses animais. Toda essa eficiência biológica também torna esses predadores muito perigosos em ambientes que nós, humanos, utilizamos como margens de rios, lagos e áreas de pesca. E é aí que entra a pergunta que muita gente faz. Afinal, quem é mais perigoso para nós, crocodilo ou jacaré? Antes de responder diretamente à pergunta da periculosidade, vale olhar para um outro aspecto que quase sempre passa batido: o comportamento social e o cuidado com os filhotes. Talvez você não espere isso de animais que têm essa fama de monstros, mas a realidade é um pouco diferente. Tanto crocodilos quanto jacarés exibem um cuidado parental surpreendente. A fêmea, depois de fazer o ninho, geralmente com folhas, vegetação e terra, fica por perto para proteger os ovos. Em algumas espécies, o macho também participa dessa defesa do território. Quando chega o momento de os ovos eclodirem, os filhotes começam a emitir pequenos sons, ainda dentro do ovo. Esses chamados alertam a mãe e muitas vezes ajuda a desenterrar o ninho e, em alguns casos, até carrega os filhotes na boca até a água. Sim, aquela boca cheia de dentes que pode destruir um membro humano, delicadamente transporta dezenas de filhotes sem machucá-los. Esse contraste é uma das coisas mais marcantes da natureza. O mesmo animal que pode ser extremamente agressivo na caça
demonstra um comportamento quase delicado com seus próprios filhotes. Os jacarés e crocodilos jovens permanecem próximos da mãe por um período após o nascimento, se beneficiando da proteção contra predadores. Em ambientes naturais, filhotes podem ser atacados por aves, grandes peixes, mamíferos e até outros crocodilianos maiores. Uma curiosidade interessante aqui: a temperatura do ninho pode influenciar o sexo dos filhotes. Em muitas espécies de crocodilianos, temperaturas mais altas tendem a produzir mais machos, enquanto temperaturas mais baixas geram mais fêmeas, ou o contrário, dependendo da espécie. Isso mostra como o ambiente influencia diretamente a estrutura das populações. Se você ainda está aqui, percebe como esses detalhes desmontam um pouco a ideia simplista de que eles são apenas máquinas de matar? Mas isso não quer dizer que não sejam perigosos. Muito pelo contrário. E é aqui que vamos voltar àquela pergunta pendente. Afinal, entre crocodilos e jacarés, quem representa mais risco real para humanos? Vamos direto ao ponto. De maneira geral, crocodilos são considerados mais perigosos para humanos do que jacarés, especialmente algumas espécies específicas, como o crocodilo do Nilo, África, e o crocodilo de água salgada, que vive em regiões da Ásia e da Austrália. Essas espécies são grandes, fortes e vivem em áreas onde o contato com humanos é relativamente comum, seja porque as pessoas usam os rios para pescar, lavar roupas ou porque cidades crescem ao redor desses ambientes. Além disso, muitos desses crocodilos têm um comportamento mais agressivo e territorial. Já os jacarés, como o jacaré americano nos Estados Unidos e várias espécies de jacarés na América do Sul, tendem a evitar o confronto com humanos, a menos que se sintam encurralados, provocados ou acostumados à presença humana, como em áreas onde pessoas alimentam esses animais. Ainda assim, incidentes graves podem acontecer, principalmente quando as pessoas subestimam o perigo. Aqui entra uma diferença comportamental importante. Alguns crocodilos têm histórico de atacar humanos como presas legítimas, ou seja, vendo a pessoa como alimento em potencial. Jacarés, em geral, atacam mais por defesa, território ou confusão, por exemplo, ao confundir um animal de estimação com uma presa natural. Mas atenção, isso é uma generalização, e cada encontro com um animal selvagem é imprevisível. Em qualquer área com crocodilianos, seja crocodilo ou jacaré, a regra principal é respeito e distância. Se você ainda está aqui, vamos agora para um ponto que muitas pessoas ficam curiosas. Existe algum tipo de híbrido entre crocodilo e jacaré? E o que dizer dos gaviais, aqueles de focinho fino, onde entram nessa história? A resposta disso vai fechar várias pontas dessa nossa comparação. Sobre híbridos entre crocodilos e jacarés, a resposta direta é não. Eles não cruzam entre si na natureza, nem em cativeiro, porque são grupos diferentes demais geneticamente. Crocodilos e jacarés são parentes distantes dentro da mesma ordem, mas a separação entre suas linhagens é antiga, o que torna esse tipo de cruzamento inviável. No entanto, dentro da própria família dos crocodilos, existem alguns casos de híbridos entre espécies diferentes, quando elas são geneticamente próximas e compartilham áreas de distribuição. O mesmo pode acontecer entre alguns membros da família dos jacarés, mas sempre dentro do mesmo grupo, nunca misturando crocodilo com jacaré. E os gaviais? Eles fazem parte da família Gavialidae e são especializados em ambientes de rios na Índia e regiões vizinhas, com focinho extremamente fino, adaptado para capturar peixes. Embora sejam crocodilianos, são bem distintos de crocodilos e jacarés, tanto em formato quanto em ecologia. Trazer os gaviais para a conversa ajuda a entender algo importante. O grupo dos crocodilianos é diversificado e cheio de adaptações específicas. Crocodilos dominaram ambientes variados, inclusive com água salobra. Jacarés exploram com maestria águas doces em pântanos e rios. Gaviais, por sua vez, se especializaram quase como cirurgiões dos rios, capturando presas ágeis com focinhos finíssimos. Se você ainda está comigo, essa visão mais ampla prepara o terreno para aquilo que eu prometi lá no começo. Um detalhe específico, pouco comentado, que transforma um dos lados dessa comparação numa verdadeira máquina de caça, com um truque quase desleal, e ele está diretamente ligado à forma como eles lidam com o ambiente em que vivem. Vamos chegar agora no ponto mais forte e surpreendente de toda essa comparação, a revelação que cumpre aquela promessa inicial. Lembra quando eu falei que crocodilos têm uma vantagem clara em ambientes salinos, graças às glândulas de sal mais eficientes?
Isso por si só já é um grande diferencial. Mas o que quase ninguém comenta é como essa adaptação permitiu a algumas espécies de crocodilo se tornarem verdadeiros dominadores de regiões costeiras, estuários e até mares próximos. O crocodilo de água salgada é o melhor exemplo disso. Ele não só tolera a água salgada, como a utiliza a seu favor. Esse crocodilo pode percorrer longas distâncias pelo mar, navegando entre ilhas, costas e estuários. Existem registros de indivíduos encontrados quilômetros distante da costa, em mar aberto. Essa capacidade torna essa espécie um superpredador verdadeiramente global dentro do seu ambiente. Enquanto os jacarés, embora impressionantes, ficam muito mais restritos a ambientes de água doce, como rios, pântanos e lagoas, esse crocodilo em particular expande seu domínio, alcançando regiões que outros crocodilianos não conseguem explorar tão bem. Agora pense no impacto disso. Um predador que pode usar rios, manguezais, baías e trechos do oceano como se fossem estradas naturais. Ele pode aparecer onde menos se espera, surgindo em locais aparentemente tranquilos, porque simplesmente atravessou o mar a partir de outro ponto. Esse é o truque quase desleal de que eu falei lá no começo. Não é só força, tamanho ou agressividade. É mobilidade. É a capacidade de usar ambientes que, na teoria, não seriam o habitat principal de um réptil semiaquático de água doce. Isso transforma esse crocodilo num tipo de predador que não está preso a um único rio ou lago, mas que enxerga regiões inteiras como território potencial. É como se ele jogasse o jogo em um tabuleiro bem maior do que o do jacaré médio. Se você ainda está aqui, percebe como esse detalhe, aparentemente técnico, muda todo o quadro? Não é só uma curiosidade biológica. É uma diferença estratégica no jogo da sobrevivência. Agora, para a gente amarrar tudo o que foi dito até aqui, vale recapitular e, principalmente, dar um direcionamento prático para o que você pode fazer com esse conhecimento. Crocodilo ou jacaré? A partir de agora, você não precisa mais ficar na dúvida. Focinho em forma de V mais pontudo, dentes de cima e de baixo, aparecendo quando a boca está fechada, presença em águas salobras ou costeiras. As chances são grandes de ser um crocodilo. Focinho mais largo em forma de U, dentes de baixo escondidos pela arcada superior, coloração geralmente mais escura e presença em água doce. Provavelmente é um jacaré. Crocodilos tendem a ter espécies mais agressivas e perigosas para humanos. Um destaque para o crocodilo do Nilo e o crocodilo de água salgada, que também se beneficia de glândulas de sal altamente eficientes, permitindo que ele desbrave regiões costeiras e até mar aberto. Jacarés, embora menos perigosos em termos estatísticos, ainda são predadores poderosos que merecem respeito absoluto. Ambos têm um coração extremamente eficiente, conseguem ficar longos períodos embaixo d'água, possuem sensores incríveis para detectar vibrações e exibem um cuidado parental que quebra o estereótipo de monstros sem emoção. No fim das contas, crocodilos e jacarés são duas versões diferentes de uma mesma ideia da natureza. Um predador anfíbio altamente especializado, adaptado para a emboscada, para o silêncio e para a paciência extrema. E agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Depois de tudo isso, você ainda acha que dá para olhar para um rio, lago ou manguezal da mesma forma, sem imaginar o que pode estar escondido logo abaixo da superfície? Se esse conteúdo te ajudou a enxergar esses animais com outros olhos, comenta qual diferença mais te surpreendeu e com qual deles você jamais gostaria de cruzar cara a cara. Também aproveita para deixar o like e se inscrever, porque ainda tem muita história bizarra e fascinante do mundo animal para explorar juntos.